Vamos retomar agora para a segunda parte do vídeo. Muitos pacientes me perguntam, doutor, mas não é melhor usar o tecido do meu próprio corpo? E a resposta é, nem sempre. O melhor enxerto é aquele que oferece o melhor equilíbrio entre resultado, segurança, conforto para o paciente. E na minha experiência, o pericárdio bovino entrega isso de forma consistente. Agora eu vou falar para vocês de um outro enxerto, que é o pericárdio humano cadavérico, que é um tecido humano processado que é retirado de doadores cadáveres. Esse tecido, esse enxerto, ele não existe aqui no Brasil, por causa de legislação, da legislação brasileira que não permite a utilização desses tecidos. A gente não tem ele disponível para utilizar aqui no Brasil. Nos Estados Unidos, sim. No ano passado, eu estive em Chicago com o Dr. Lawrence Levine, que é uma das maiores assumidades no mundo em doença de Peyronie, e ele lá usa esse enxerto que é de pericárdio humano doador cadáver. Esse enxerto se chama Tutoplast e infelizmente a gente não tem aqui no Brasil. Mesmo a gente não tendo ele aqui no Brasil, eu vou falar um pouco do Tutoplast, que é um enxerto que tem uma alta biocompatibilidade. Ele não tem necessidade de coleta do paciente, mas ele também tem algumas desvantagens. A principal desvantagem do pericárdio humano é o custo, que é bastante mais elevado. O pericárdio bovino tem um custo menor e propriedades bastante parecidas. E agora eu vou falar para vocês de um outro enxerto que é o Surgisis ou CIS, que ele é da submucosa intestinal dos suínos. Ele é um tecido derivado do intestino delgado de porcos. Lembra que eu disse que eu ia te contar qual enxerto que eu evito? Então é esse aí mesmo, esse Surgisis. Eu não gosto desse enxerto. Já utilizei algumas vezes, há vários anos, e não tive bons resultados com esse enxerto. Eu não utilizo e não recomendo. A literatura ela mostra resultados consistentemente inferiores com o Surgisis. Tem um estudo que foi publicado em 2006 que descreveu ele como não ideal para cirurgia de Peyronie, com altas taxas de falha no pós-operatório e também com complicações. E o motivo principal que eu não gosto dele foi que nos casos que eu utilizei, a gente precisou reoperar os pacientes porque ele provocou muita retração e depois da cirurgia o pênis voltou a encurvar. Então, Surgisis eu não recomendo. Vou falar de um outro enxerto que é o Tacosil. O Tacosil ele é um PET de colágeno equino coberto com fibrinogênio e trombina, que ele originalmente foi desenvolvido como sendo um agente hemostático para conter sangramento. A vantagem desse enxerto é que ele é fácil de aplicar, ele tem propriedades hemostáticas, ele tem resultados que são promissores em algumas séries de estudos de algumas cirurgias. Mas tem resultados que foram apresentados numa meta-análise, agora em 2024, que mostrou que o Tacosil ele teve boas taxas de correção da curvatura. E aqui vai uma informação que poucos cirurgiões comentam. A forma como o enxerto é preparado e suturado, ele influencia tanto no resultado quanto o tipo de material que a gente utiliza. Dois cirurgiões usando o mesmo enxerto podem ter resultados completamente diferentes. Por isso, a experiência específica em Peyronie ela é muito importante, ela é essencial para o resultado da sua cirurgia. Enxertos sintéticos, por que eles não são mais utilizados? Historicamente, materiais como o Dacron e o Gore-Tex, eles foram testados. Mas por que eles foram abandonados? Por causa da alta taxa de rejeição e inflamação no pós-operatório. Eles têm uma rigidez excessiva que não acompanha a expansão dos tecidos do pênis durante a ereção. E também
são tecidos que têm risco de extrusão, de saírem pela pele ou no local da incisão da cirurgia, depois no pós-operatório. Os resultados funcionais desses enxertos são realmente muito ruins. Mas atenção, o resultado individual depende muito da experiência do cirurgião, da seleção adequada do paciente e do manejo do pós-operatório. Não existe um enxerto mágico, existe técnica correta e existe indicação precisa. É por isso que eu invisto tanto em treinamento e aprimoramento, porque o diferencial está nestes detalhes. Independente do enxerto que for escolhido, o pós-operatório da cirurgia de Peyronie com enxerto, ela inclui, nas primeiras semanas, coisas que a gente tem que falar para os pacientes. Inchaço, edema e equimose, que são coisas esperadas, um pouco de hematoma no pênis. O pênis muitas vezes fica um pouquinho desfigurado, ele fica estranho nos primeiros dias de pós-operatório. O curativo sempre é muito importante e o cirurgião deve fazer no pós-operatório. Eu sempre digo que tem que ter muita atenção para o curativo não ficar muito apertado para não gerar isquemia no pênis do paciente. Nas minhas cirurgias, o curativo quem faz sou eu e eu que faço o primeiro curativo depois da cirurgia, 2 dias depois que a gente reavalia o paciente. Uma recomendação no pós-operatório da cirurgia de enxerto é fazer o uso de medicação para estimular a ereção. Eu normalmente prescrevo Tadalafila de 5 mg de uso contínuo por 2 a 3 meses. E em relação aos resultados, a gente pode verificar o resultado definitivo da cirurgia após 6, 7, 8 meses de pós-operatório. Existe uma chance de o paciente depois da cirurgia ficar com alguma curvatura residual. O pênis do paciente talvez pode não ficar tão reto. E isso pode acontecer em alguns pacientes. Mas quando essa curvatura residual for menor do que 15, 20 graus, não tem problema, porque o paciente vai ficar ainda com uma boa retilinidade, o que vai propiciar boas relações depois no pós-operatório. Complicações possíveis da cirurgia de enxerto. A primeira que eu quero citar é a alteração na sensibilidade da glande, na ponta do pênis do paciente. Quando isso acontece, geralmente é uma complicação temporária. Essa sensibilidade ela volta depois ao longo dos meses de pós-operatório. Encurtamento peniano. Mesmo utilizando enxerto, pode acontecer de haver uma certa retração e o pênis, mesmo ficando reto, ele pode encurtar um pouquinho. Daí a importância de a gente sempre indicar para o paciente no pós-operatório fazer o uso de bomba de vácuo. Eu indico para todos os pacientes que eu opero doença de Peyronie e pênis torto congênito. Alguns pacientes podem ter recorrência da curvatura, que é quando depois da cirurgia, mesmo o pênis tendo ficado reto, ele volta a encurvar um pouco. Mas a gente só vai mexer se ele ficar curvo mais do que 30 graus. Um outro risco da cirurgia de enxerto é a disfunção erétil, que ela pode sim acontecer, é um risco real e é por isso que a seleção do paciente ela é crucial para se ter um resultado muito bom na cirurgia da doença de Peyronie. Eu volto a falar aqui, eu vou frisar de novo, só é candidato para correção de doença de Peyronie com enxerto aqueles pacientes que têm uma ereção normal antes da cirurgia. E aqui vai algo que eu sempre digo para os meus pacientes. O pós-operatório bem feito, ela é metade do sucesso de uma cirurgia. De nada adianta uma técnica perfeita se o paciente não seguir o protocolo de reabilitação depois da cirurgia. Os pacientes que vêm de todo o Brasil operar aqui comigo em Porto Alegre, eles recebem um acompanhamento detalhado no pós-operatório e isso faz diferença no resultado final. Se você tem doença de Peyronie e está considerando fazer uma cirurgia, espero que esse vídeo tenha te ajudado a entender melhor todas as opções de enxerto
que temos disponíveis. A escolha do material, ela é muito importante, mas a experiência do cirurgião e a indicação correta são ainda mais determinantes para o sucesso. É por isso que eu dedico a minha carreira nesta área específica da urologia, porque os detalhes, eles fazem toda a diferença. Deixa o like se esse conteúdo foi útil para você. Isso ajuda outros homens a encontrarem uma informação de qualidade sobre uma doença que ainda é cercada de tabu. Se inscreve no meu canal, ativa o sininho. Toda semana tem conteúdo novo aqui no meu canal sobre andrologia, cirurgia reconstrutiva peniana, prótese peniana, saúde sexual masculina. Tem dúvida sobre Peroni ou sobre alguma cirurgia? Deixa nos comentários, eu leio todos e posso fazer um vídeo respondendo as perguntas mais frequentes. E se você conhece alguém que sofre com doença de Peroni e não sabe que existe tratamento, compartilhe esse vídeo. Você pode mudar a vida dessa pessoa.